Olá, piscianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de outubro. Vamos saber as energias predominantes disponíveis para vocês. Quem quiser fazer leituras comigo, informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu também vou deixar aqui abaixo o link da playlist que eu fiz das leituras para o final de ano, a leitura dos últimos 3 meses do ano. Então, caso você não tenha assistido, o link vai estar aqui abaixo, tá? Vamos lá. Peixes. Outubro de 2023. Carta dos amantes, vamos deixá-la aí por enquanto. Peixes, outubro de 2023. O julgamento. Relacionamentos, o tema dos relacionamentos, mas aqui não seria um relacionamento assim. É um relacionamento que pode ter uma qualidade mais profunda, espiritual. Todo relacionamento é espiritual, né? Mas alguns podem ser, assim, digamos, mais especiais, né? Pode ser que esse aqui seja o tema dessa leitura por causa dessas cartas que estão aqui no fundo, tá? Mas vamos ver o que mais que vem. Ruptura. Apego ao passado. Apego a algo que se rompeu. Para alguns pode ser, né? Não materialidade, a espiritualidade, as possibilidades e a transformação. 5 de copas dá lugar ao arcano maior número 5, né? Que aqui no tarô do Osho é a não materialidade, as infinitas possibilidades. E a leitura termina com transformação, uma morte simbólica. Arcano maior, arcano maior, arcano maior. Nada acontece por acaso. A ruptura aqui, para alguns, pode ser algo muito literal. Uma ruptura que aconteceu no seu passado. Pode ser, por exemplo, a ruptura de um relacionamento, né? Para outros é algo mais interno, assim como na imagem da carta. Uma ruptura interna, libertação da luz, né? Você passando por esse processo, isso mexendo muito com as suas emoções, situações com as quais você ainda tem alguns apegos, né? Mas você continua aqui no caminho da lição, vamos dizer assim. Você continua empenhado, né? Continua. Essa carta tem, no tarô tradicional, tem muito a ver com a espiritualidade, mas também tem muito a ver com responsabilidade, né? Então, me vem a responsabilidade nesse sentido de empenho, né? De não desistir de você mesmo, dos seus processos, né? De toda forma, ela traz aqui uma qualidade espiritual, especialmente ligada à questão das infinitas possibilidades, tá? Talvez o seu apego aqui fosse a uma forma específica, né, de realizar os seus desejos. E a leitura vem falando de possibilidades no plural, tá? Vamos continuar. 9 de espadas. Você rompeu aqui com o excesso de pensamento também, né? Que no fundo é um apego. Tem uma ruptura também que tem a ver com a questão do tempo, né?
Porque isso aqui é apego ao passado. Essa carta muitas vezes fala de ansiedade. Ansiedade projeta para o futuro, né? E o agora? O agora está aqui, né? Nas infinitas possibilidades. Cavaleiro de Copas, Rei de Espadas, 2 de Ouros, possibilidades. Novamente os enamorados, que é uma carta que tem muito a ver com o tema das parcerias, dos relacionamentos, mas é uma carta que também fala de livre-arbítrio e escolhas, né? De repente vocês estavam apegados a alguém, apegados à ideia de que esse alguém deveria fazer um movimento na sua direção. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas a leitura traz aqui a questão das outras possibilidades também, né? Eu falei de responsabilidade, tá aqui uma outra carta que tem muito a ver com responsabilidade, né? Uma energia yang, para muitos de vocês pode ser alguém na sua vida, uma figura masculina. Então temos aqui 2 figuras masculinas. Podem ser mesmo 2 possibilidades, né? E você podendo escolher entre a possibilidade do passado e uma outra possibilidade que aparece aqui como uma figura muito responsável, né? Muito responsável. Escolhas, né? Escolhas levam a renúncias, porque essa carta é a carta da morte e morte pressupõe um desapego, né? Desapegar-se de algo, de alguém, de uma situação, de um objeto, de um sentimento, de um pensamento, de uma ideia, né? Então você não está restrito ou restrita a uma única possibilidade. Para alguns isso é amor, tá? Mas, enfim. Faça adaptação se isso aqui tiver a ver com uma outra área da sua vida, como trabalho, por exemplo, né? Eu sofri uma ruptura aqui no trabalho, algo que mexeu muito comigo, com o meu ego, né? E por isso vem o 5 de copas e o 9 de espadas. Eu gostaria que essa situação voltasse para mim, né? Que a pessoa me procurasse novamente, que o chefe procurasse novamente. Mas a leitura vem dizendo que você não está restrita ou restrito a essa única possibilidade, né? Pronto, já fiz uma adaptação aqui que poderia ser para a vida profissional. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Desculpa. As de ouros, 5 de ouros, eremita, o diabo e a lua. Vamos lá. No passado, eu já vou ler essa linha de cartas junto com as colunas, tá? Essa primeira coluna eu associo ao passado, né? Como eu disse, seja recente ou distante. No passado, houve uma ruptura aqui de algo que era algo bom, porque veio representado aqui por uma grande moeda de ouro, algo que tinha valor para você, né? Houve uma ruptura, houve uma mudança, tá? Vem aqui com o 9 de espadas, o 5 de copas e o 5 de ouros, muito apego e um sentimento real de perda. E aqui essa vontade de que houvesse, né, o retorno dessa pessoa, ou dessa situação, ou dessa oportunidade, né? Como eu disse, com as cartas que finalizam, não dá para eu dizer que essa situação não possa retornar. Mas a leitura sugere um desapego e sugere também que você não está restrita a essa única possibilidade, né? Então é como se a leitura dissesse assim: abra-se para outras oportunidades. Essa carta fala muito disso, de um despertar, né? Despertado, tipo, acorda, né? Não é essa a única possibilidade. Essa carta fala de escolhas também.
É como se você estivesse esperando por algo há muito tempo. O bom, né, do eremita, junto com a carta aqui da não materialidade, é que essa situação do seu passado, que aparentemente foi negativa, aparentemente, porque isso é um julgamento, né? Ela te fez crescer, ela te fez amadurecer, ela fez você entrar num caminho de autoconhecimento muito profundo, de conexão com a espiritualidade, né? Tornou você uma pessoa forte, inteligente, estratégica. A questão do apego, ela volta a aparecer aqui com a carta do diabo. Você vai precisar aqui, nesse momento da sua vida, cuidar das suas energias, tá? Cuide das suas energias, cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, cuide das escolhas que você faz a todo momento na sua vida. Quando eu falo das escolhas, todas elas, desde o momento que você acorda, né? Inclusive essa questão de pensamentos, né? O que você escolhe pensar, quais os pensamentos você escolhe alimentar, né? Como eu já disse, você não está restrito. A lua é uma carta que simboliza você muito bem, né? No tarô fala muito de intuição, tá? Usar a sua intuição para fazer boas escolhas e para se desapegar a partir do momento em que você faz escolhas, né? Escolhas pautadas aqui no livre-arbítrio, que é um poder, né? Assumir esse poder, assumir essa responsabilidade. Lembra que eu falei de responsabilidade, né? Assumir essa responsabilidade das escolhas que você faz, tá? Todas as cartas no primeiro momento representam você mesmo. Então essa questão de responsabilidade, ela é sua num primeiro momento, né? Num segundo momento a gente pode até atrelar essa questão da responsabilidade a uma outra pessoa, como eu sugeri aqui, né, alguém, enfim. Mas a leitura é para você. Tudo que eu estou dizendo aqui, num primeiro momento, é para você. A leitura termina. Piscianos aqui do meu canal já vem num processo de autoconhecimento há um bom tempo, de transformações há um bom tempo, e ao que tudo indica, isso continua. Na verdade, assim, isso não acaba nunca, né? Quando a gente começa num processo de autoconhecimento, a gente vai que vai, né? Mas é porque aqui aparece um apego, né? Um apego. Junto com a lua, eu diria realmente para você cuidar das suas energias, pensamentos, sentimentos, aquilo que você nutre dentro de você, né? Cuide da sua vibração, para não deixar a vibração baixar, né? As de ouros cruza com a carta da morte, transformação daquilo que no passado representou algo de valor para você. Transformação, mudança, morte simbólica, né? Ruptura com a carta da lua, então essa questão ficou armazenada no seu inconsciente de alguma forma, não necessariamente da melhor forma, mas junto com a carta da transformação é algo bom, porque mostra essa transformação a nível profundo e inconsciente também, tá? 5 de ouros com o 2 de paus. 5 de ouros é uma carta que tem a ver com crença na escassez. E o 2 de paus a gente falando, não, você tem muitas possibilidades. Junto com a carta da não materialidade, são infinitas possibilidades, tá? Apego ao passado junto com o diabo, 2 cartas de apego, algo que ainda pode te aprisionar. Ainda pode porque você é um eremita, você vai perceber quando a sua vibração quiser baixar, você vai perceber, você vai ter a intuição, tá?
Não materialidade com eremita, duas cartas que favorecem tanto a continuidade desse processo de autoconhecimento e de elevação espiritual, elevação vibracional, tá? Essa carta aqui favorece muito você controlar os seus próprios pensamentos, né? Dominar os seus pensamentos e não se deixar dominar por eles, tá? Junto aqui com a introspecção e o silêncio do eremita, idem aqui com a carta da não materialidade, né? Podemos falar aqui de práticas espirituais também, orações, tá? O despertar, o acordar com relação ao tema dos relacionamentos, as escolhas que você faz, tá? Peixes, outubro. Fé e vitória. Fé é uma energia de entrega, de soltar, e não uma energia de apego, tá? Então, as cartas espirituais aqui da leitura, julgamento e não materialidade, tem a ver com a questão da fé, né? Você pode sim obter a sua vitória, mas você vai ter que soltar, né? Eu vou ler essa carta para vocês, carta da fé. As pessoas que têm fé são mais calmas e pacíficas. Elas sabem que tudo flui e confiam nos ritmos da vida. As pessoas que têm fé sabem que a única diferença entre a semente plantada e os frutos colhidos é o tempo. Aqui pode haver, né, uma recaída no sentido assim de querer perder a fé numa situação, né? Enfim. Essas pessoas sabem esperar com tranquilidade enquanto a natureza opera o milagre da vida. Quando você se conecta com a fé, torna-se capaz de aceitar o que quer que esteja acontecendo ao seu redor. Porque a fé lhe concede a sabedoria que lhe diz que existe um sentido maior e sagrado em cada pequeno movimento da sua vida. Na vida, bem como na natureza, nada acontece por acaso. A queda de uma folha é um modo de nutrir o solo. Um pássaro que se alimenta de uma flor ajuda a reproduzir-se e gerar novas flores. A destruição do casulo é a libertação da borboleta. Aquilo que às vezes parece destrutivo, muitas vezes é um modo de abrir caminho para algo maior, mais amplo, mais livre. Hoje a fé pousou ao seu lado na linda forma alada representada nesta carta. Ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora, que confie neste seu momento de vida. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora de controle. A fé lhe pede que você se sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está em andamento, algo que você ainda não consegue enxergar. Ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração, para além da confusão, que existe um lugar dentro de você onde a vida está, neste exato momento, operando o seu milagre. É isso, piscianos, terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado, espero que a leitura possa te ajudar. Recomendo que vocês voltem aqui no final do mês de outubro e assistam essa leitura novamente, porque você pode ter um outro nível de compreensão, tá? Um excelente mês a todos, muito obrigada, namastê.